Porque até agora lá em Laplace eu só estou passando as funções, as transformadas. Aí depois que eu passar as transformadas, a gente vai começar a resolver as equações diferenciais. Aí a lista, eu já tenho a lista, é a mesma lista do semestre passado, né? E aí a lista vai ser sobre essas transformadas das funções, né? Ela vai ser direcionada para isso. Por isso que eu não passei nada ainda. Mas tem alguma coisa no livro, se você for lá, no livro do Boyce, já tem os exemplos que eu estou passando, já tem. E aí dá para você ir revisando, se você quiser, né? Então, Priscila também tinha falado que tinha ficado um pouco com dúvida. Aí a minha ideia era, no próximo vídeo da próxima aula de Laplace, explicar de novo um pouco o que eu tinha feito. Mas eu vou aproveitar para explicar aqui. Então, vou abrir a apresentação aqui. Vocês estão vendo aí, não estão? A apresentação. Certo. Então, a gente viu que Laplace é um operador, certo? Essa é a primeira parte aí que eu queria falar. Ela é uma operação, tipo a derivação, tipo a integração. Ela é uma operação. E essa operação ela tem essa cara aqui. Então é uma integral imprópria. Você vai integrar de zero até infinito de um e elevado a st vezes a função dt. Você vai fazer uma transformação de variável também. A sua variável original era t, e essa variável original vai virar uma variável s. Ela some por conta da integral imprópria. Certo? E aí eu passei um pouco de uma revisão de integração imprópria. O que era integração imprópria? Integração imprópria era uma integração que tinha como limite o infinito. Então, por exemplo, eu fiz duas integrais impróprias. Eu fiz uma da integral de 1 sobre x ao quadrado, dx, de 1 até infinito, e fiz uma integração imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x dx. Uma convergia e a outra não convergia. A que convergia, o que acontecia? Lembra que integração é cálculo de área, uma área embaixo da curva. A função 1 sobre x ao quadrado, ela tem esse formato aqui. É difícil fazer a curva, né? Ele tem esse formato aqui. Então aqui é x. É decrescente, né? Isso. Ela é decrescente. Perceba que quando eu integro aqui de 1 até infinito, eu estou calculando essa área aqui. O que é uma integral imprópria que converge? É uma integral que na hora que eu fizer, eu vou conseguir encontrar um valor de área aqui. A integral vai dar um valor exato, né? 1, 2. Igual para a gente aqui deu 1. Já a integral divergente, por exemplo, a função 1 sobre x, ela não aproxima rápido o suficiente do eixo x. Então, no infinito aqui, essa área, ela não converge. Então, eu não tenho um valor real aqui, né, para essa área. Então, essa integral diverge. Então, a gente vai ter que fazer essa análise para quando a gente for fazer as integrais da Laplace. A gente vai ter que ver se a integral vai convergir ou divergir. Só que, o que acontece quando a gente usa Laplace? A gente está transformando uma variável t na variável s. Na integral, a variável s ela vai se comportar como uma constante. Então, por exemplo, eu vou dar o primeiro exemplo. Eu fiz a transformada de Laplace da função f de t igual a 1. Então, no caso, estou fazendo uma transformada de uma constante, a constante 1. Então, coloquei ela aqui na minha transformada, né? Aqui a cor vermelha vai ficar diferente. Então, coloquei a minha função aqui dentro da forma da transformada. E aí, eu fiz
a definição de integral imprópria. No lugar de infinito eu coloquei b e fiz um limite também para infinito. Certo. E aí eu fiquei com isso daqui, ó. E aí eu fiquei com duas partes, um limite com duas partes. Então eu posso fazer, como é uma subtração, eu posso fazer o limite da soma é a soma dos limites. Então eu posso separar esse limite. Eu posso analisar um limite de uma expressão e o limite da outra expressão. O limite da expressão da direita ficou 1 sobre S, até porque a variável b sumiu, certo? E a da esquerda ficou esse limite aqui, ó. Menos e sobre menos sb sobre s. O que acontece? A função... Aqui eu tinha 1 sobre x² e 1 sobre x. A função e elevado a x, ela é crescente. A função e elevado a x é assim. E a função e elevado a menos x, ela é decrescente. A função e elevado a x aqui, ela é divergente. Essa integral aqui, para infinito aqui, ela não vai convergir. Ela vai ser infinita. Essa integral aqui, ela é convergente. É análoga a 1 sobre x². Ela vai ter uma área delimitada aqui. E elevado a menos x. Então tá. Com isso na cabeça, a gente pode voltar lá para o meu problema. No meu problema, eu tinha menos e elevado a menos sb. Então, eu tenho que analisar o sinal do meu numerador, do meu expoente. Porque quando esse expoente como um todo for negativo, o limite vai convergir. Quando o expoente como um todo for positivo, vai divergir. Então, aqui em cima eu tenho um negativo. Então, quando S for negativo, lá em cima vai ser positivo. E lembra que positivo diverge. Então, foi isso aqui que eu vi. Quando ficou negativo lá em cima, ou seja, quando S era positivo, ficou E elevado a menos infinito e converge. Então, a minha integral vai convergir. Porque esse limite aqui, o b vai para infinito e vai ficar e elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito vai se transformar num número muito pequeno, né? E vai se transformar em 1. Aí em cima. E elevado a zero, né? No infinito, a curva ela se aproxima do zero. Então, qualquer número elevado a zero é 1. Por isso que ficou 1 no numerador aqui. E aí, por isso... perdão. Eu falei errado. Essa integral como um todo vai para e elevado a menos infinito. Então, a exponencial toda aí vai para zero. Porque a exponencial vai para zero. A exponencial vai para zero. E aí todo esse termo aqui da esquerda, ele vira zero. Esse limite fica zero. E aí sobra só 1 sobre S. Então, a transformada de 1 é 1 sobre S. Tem que Pode falar. levar a tabela no caso desse resultado? Ou não precisa? Espera aí que eu vou aumentar seu áudio quando eu escutei. Pode falar. O resultado, ele tem que analisar alguma tabela ou não precisa? Então, é assim. Por isso que eu falei que eu ainda não passei nenhum exercício. Essa primeira parte aqui que eu estou explicando, transformada de Laplace, é a aplicação da teoria, por enquanto. Eu estou construindo uma tabela. Existe uma tabela da transformada de Laplace. É análogo quando vocês viram a integral. A integral também não é um operador. Eu falei, a integral é um operador, a derivada é um operador. E aí vocês lembram que na derivada, lá em cálculo 1, quando vocês viram derivada, vocês calculavam derivada com um limite, tinha uma definição de limite, que era bem chatinha, vocês tinham que fazer o limite de f de a mais h menos f de a sobre h, coisa, lembra? Com h tendendo a zero. No começo vocês fizeram a definição de limite. Só que aí depois, vocês começaram a aprender, ao invés de usar a definição de limite, vocês utilizaram as regras de derivação.
A derivada de um polinômio, você cai o expoente e diminui o expoente, para você não ficar aplicando limite toda vez. Mas a derivada, ela vem do limite, da definição do limite. É isso que a gente está fazendo. Eu estou mostrando para vocês como se fosse a derivada de uma constante, a derivada de uma função exponencial, a derivada de uma função logarítmica. É tipo isso que eu estou fazendo. Eu estou mostrando a transformada de Laplace de uma constante, a transformada de Laplace de uma exponencial. E a gente está construindo essa tabela. E aí, por exemplo, quando a gente faz certas integrais ou certas derivadas, a gente não sempre faz definição do limite. A gente pode pegar uma tabela e a gente vê na tabela de derivação, a tabela de integração, de derivada, a tabela de integrais, qual que é o resultado daquela integral daquela derivada. Então a gente vai caminhar para isso, certo? Mas como é uma matéria de cálculo, eu estou mostrando a teoria primeiro, entendeu? Depois a gente vai só usar esse resultado. Na hora que tiver uma constante, a gente vai saber que a derivada, a gente não vai precisar fazer essa integral própria. A transformada de Laplace de uma constante é 1 sobre S. Ponto. Se a gente tiver uma função exponencial, por exemplo, o segundo exemplo aqui, e elevado a t, a transformada da função e elevado a t é 1 sobre S menos A. Ponto. Então a gente vai pegar esse resultado direto. Aí depois a gente vai utilizar isso. Certo? Eu tinha... Aí era isso aqui. A base do que a gente analisou aqui foi a mesma do que eu fiz para constante. Eu tinha preparado uns outros exercícios que... esqueci o nome dela. Teve um aluno que me pediu para fazer uns exercícios da lista passada, da lista dos métodos e coeficientes a determinar. E aí eu tinha separado 2 exercícios da lista para fazer, o exercício 7, que é esse daqui, e o exercício 15, que é esse daqui. Então era isso que eu tinha, além dessa explicação de Laplace, né, isso que eu tinha preparado para fazer. Então, lembrando um pouco aí do que era o método dos coeficientes a determinar. A gente tinha aprendido antes a como resolver as equações homogêneas, ou seja, com isso daqui igual a zero. Não era isso? E aí depois a gente viu que a gente tinha um método para quando isso daqui para equações não homogêneas, quando a equação não era, quando o lado direito da equação não era igual a zero. E aí para isso a gente tinha essa tabelinha aqui. Para resolver essa tabela, para utilizar essa tabela, a gente tinha que olhar tanto para a parte direita da equação, que é a parte não homogênea, quanto para a solução da equação homogênea, da solução da parte da a YC, que a gente chama aqui a solução da homogênea, para aí escolher a solução particular. Então, por exemplo, se a gente tinha aqui, ó, no caso aqui, a gente vai ter uma função algébrica e aqui uma função trigonométrica. Então, na tabela, a gente está lá. A função polinomial aqui, algébrica, a gente vai ter que sugerir esse yt aqui. Para uma função trigonométrica, a gente vai ter que sugerir isso daqui. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai, baseado na parte não homogênea, a gente vai escolher pela tabela. Mas para isso, para achar esse expoente S, a gente precisa da solução da homogênea primeiro. Então, primeira coisa aqui, eu vou fazer a homogênea associada. Então, eu vou fazer a solução da equação 2y, duas linhas, mais 3y mais y igual a zero. A gente já viu diversas vezes, né, que onde tiver, a gente tem que achar o polinômio característico. Polinômio característico. E aí, esse polinômio característico ele vem justamente da ordem da equação. Onde tiver o duas linhas, vai virar r quadrado. Onde tiver linha, vai virar r, e onde tiver y, vai virar 1. Peraí, só um momento aqui. Ô, Edivaldo, tem como você mutar seu microfone? Ele tá fazendo um barulho aqui pra mim.
Por favor. Aí depois, quando você quiser falar, você desmuta. Obrigado. Então, aqui eu tenho a equação 2r² mais 3r mais 1. E aí, para resolver essa equação, eu preciso fazer Bhaskara. Então, é só fazer Bhaskara. Aplicar delta igual a B2 menos 4ac. B aqui é 3, 3² menos 4, que multiplica 2, que é A, vezes C, que é 1. É isso? A, B e C. É isso? Então, delta vai ser 9 menos 8, delta é 1. E aí eu tenho que o R vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Então, menos B, menos 3, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 1 é 1, sobre 2A, A é 2, 2 vezes 2, 4. Então, a gente vai ter R1 igual a, quando for negativo, menos 3 menos 1, menos 4, sobre 4, menos 1. E o R2 vai ser menos 3 mais 1, menos 2, sobre 4, menos 2 sobre 4 vai dar, simplificando, vai dar menos meio. E aí a minha solução da homogênea vai ser o quê? Vai ser C1. Lembra que aqui eu tenho delta maior que zero. Soluções reais e distintas. Então eu vou ter E elevado a R1 T mais C2 E elevado a R2 T. Então esse é o meu YC, a minha solução da homogênea, associada. A solução é YC. Certo. Agora eu preciso achar o YP. E lembra que o YP ele vai ser baseado no meu F, na minha parte aqui, deixa eu deixar aqui fixo, na minha parte não homogênea e no YC. Eu tenho que olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente vai lá na tabela. Aqui é uma soma. Se é uma soma, eu vou pegar as partes da soma. Então a primeira parte eu vi que foi um polinômio algébrico. Então eu vou sugerir, ó, baseado na ordem do polinômio. Aqui eu tenho só t², mas é um polinômio de segundo grau. A ordem maior desse polinômio é de segundo grau. Então o que eu vou sugerir? Eu vou colocar t elevado a s, no lugar do x eu vou colocar t elevado a s, vezes um polinômio com a mesma ordem do polinômio que tinha na minha equação, na minha EDO que eu tinha que resolver. Ali era um polinômio quadrado, não era? Um polinômio de segundo grau. Então aqui eu vou propor A mais B t mais c t ao quadrado. Essa é a primeira parte. Certo. Agora eu vou pegar a segunda parte que é a segunda parte da minha parte não homogênea, que é a função trigonométrica. Então eu tenho lá 3 seno de t. Então eu vou lá na tabela. Na tabela, quando eu tiver aqui eu tenho só seno, mas se eu tiver ou seno ou cosseno, uma soma deles, eu vou sugerir o quê? X elevado a s, no caso é t elevado a S2, como são dois S, eu vou colocar S1 e S2, de A cosseno D seno. Ó, o K é o que está aqui acompanhando o X. Para a gente, o que está acompanhando o T aqui é 1, então vai ficar seno de T mesmo. Então vai ser T ao quadrado, aí vai ter D seno de T mais E cosseno de T. Ficou grande, né? Eu vou só puxar aqui para o lado. Então, essa é a nossa solução da particular proposta. Então, agora, a gente precisa achar o que é S1 e o que é S2. Então, bora lá. O que é S1 e o que é S2? S1 e S2, vou colocar aqui S1 azul e o S2 verde. S1 e S2 são os expoentes para evitar repetição com soluções da homogênea.
A solução da homogênea é YC. Tem alguma coisa que aparece aqui ou aqui que é igual a alguma coisa aqui na homogênea? Algum termo que aparece na solução da particular, na proposta, é igual a algum termo da solução da homogênea? Não. Na solução da particular, eu tenho um polinômio e função trigonométrica. Na solução da complementar, eu tenho só exponencial. Então, não repete. Então, lembra que S é o menor número inteiro. Então, eu vou começar com o zero. E aí, os dois vão ser zero, porque não tem termos para evitar repetição. Então, S1 é zero e S2 é zero. Os dois são zero. Então, a minha solução da particular vai ficar... Qualquer número elevado a zero vai ser zero, né? Vai ficar A mais BT mais CT ao quadrado mais qualquer número elevado a zero é 1. Vai ficar T elevado a zero é 1 mais D seno de T mais E cosseno de T. Então, essa é a minha solução da particular. Agora, o que eu preciso? Eu preciso achar A, B, C, D e E. É isso que eu preciso achar. Travou aqui, só um momento. Aí. Certo. Então, agora eu tenho a minha solução da particular proposta. O que eu preciso? Eu preciso substituir na minha equação homogênea, na minha equação diferencial dada. Para substituir lá, eu vou precisar derivar uma vez, derivar duas vezes, porque eu tenho y' e y duas linhas. Então eu já vou fazer isso, eu vou derivar uma vez e derivar duas vezes. Eu sei que são 5 termos, mas é bem simples. A derivada de A é zero, a derivada de BT é B, a derivada de CT ao quadrado é 2CT. Derivada é C vezes a derivada de T ao quadrado, que é 2T. Mais a derivada do seno é cosseno, então vai ficar D cosseno T. A derivada do cosseno é menos o seno, multiplica pela constante. Deriva de novo, a derivada de uma constante é zero, a derivada de 2C vezes T vai ser, a derivada de T é 1, então vai ficar 2 vezes C vezes 1. Mais a derivada do cosseno é menos o seno, então D menos o seno, e a derivada do seno é cosseno. E agora eu vou substituir. Então, substituindo vai ficar como? Nessa equação aqui, né? Vai ficar duas vezes o que multiplica yp, então 2c, eu vou colocar assim, 2c menos t seno de t menos e cosseno de t. Mas, ó, vou utilizar cores aqui. Yp duas linhas é o vermelho. Yp' é o azul. E Yp aqui vai ser o verde. Então, agora, 3 vezes Y'. Então, vai ficar B mais 2CT mais D cosseno de T menos E seno de T. Mais Y. Então, vai lá. A mais BT CT ao quadrado mais D seno de T mais E cosseno de T. Isso tudo é igual ao que está do outro lado, que é T ao quadrado mais 3 seno de T. Então aqui eu vou só retomar. Esse aqui é o vermelho. Esse parênteses aqui é o azul. E esse parênteses aqui foi o verde. Não coube na mesma linha, então eu precisei passar para a linha de baixo, né? Igual a T ao quadrado igual a 3 seno. Então, daqui eu vou comparar o lado esquerdo com o lado direito. Então, eu vou agrupar as coisas. Eu vou agrupar tudo que for constante com tudo que for constante. Então, vou fazer um sistema aí.
Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou fazer um sistema. Então, eu vou ter vários termos para comparar. O primeiro eu vou comparar aqui em cima, a primeira linha vão ser as constantes. Tudo que é constante. Então, eu vou utilizar o vermelho aí para tudo que for constante. Vamos lá. O que é constante aqui? Ó? 2 vezes 2c vai ser uma constante. Vai dar 4c. 2 vezes 2c. Não está acompanhando nada, né? Não estou acompanhando t, não estou acompanhando c. 3 vezes d vai ser outra constante. 3d. E a vai ser outra constante. Agora eu vou comparar com o lado direito. Tem alguma constante no lado direito sozinha? Não tem. Perdão, não tem. Então vai ser 0. Certo. A segunda linha eu vou comparar termos que estão multiplicando t. Então vamos lá. O que está multiplicando t? No primeiro parênteses não tenho nada. No segundo eu vou ter 3 vezes 2ct. Então vai ficar 6ct. No último eu vou ter b vezes t. Então vou ter d. Eu vou tirar o c aqui. C vezes t não. Só vou tirar o t já. Só o que está multiplicando o t. E isso vai ser igual a 0, porque eu não tenho nenhum termo só com t aqui do lado direito. Agora, em verde, eu vou colocar os termos que estão multiplicando t ao quadrado. Eu tenho algum no primeiro parênteses? Não tenho. Eu tenho algum no segundo parênteses? Não tenho. Eu tenho algum no terceiro parênteses? Eu tenho. ct ao quadrado. Então, ct ao quadrado vai ser igual ao quê? Igual ao que está acompanhando ct ao quadrado aqui, que vai ser ct ao quadrado, ou que vai ser t ao quadrado. Então, peraí, ao invés de ser t ao quadrado, eu vou colocar só o que está acompanhando t ao quadrado. Então, aqui o que está acompanhando t ao quadrado é c, e do lado direito o que está acompanhando t ao quadrado é 1. Então, daqui a gente já achou c. A gente achou uma solução já. Então, ó, a gente sabe que c é igual a 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, c igual a 1. E aí, agora que a gente achou C, a gente pode achar B na equação de cima. É só substituir C aqui, porque eu tenho dois termos. Então, eu vou ficar com B, passando C para o outro lado, vai ficar menos 6C. Então, vai ficar menos 6. Como C é 1, B é menos 6. E aqui em preto, eu vou achar A, porque agora eu sei A, eu sei B e sei C. Então, falta só achar A. E A vai ser... copiar aqui, vai ser 14, né? É só substituir B igual a menos 6, vai ficar aqui menos 18, vai passar 18 positivo. E C vezes 4 vai ficar 4, que C é 1, e passar negativo do outro lado vai ficar 18 menos 4, vai ficar 14. Só resolver aí, devagar. Vamos fazer aqui, né? Professor? Vai ficar A igual a menos 3B menos 4C. Então, A vai ser menos 3 vezes menos 6, menos 4 vezes 1. menos 4 vezes 1. Pode falar, Priscila. Essa parte do 6C mais B eu não entendi, não. Eu esperei você terminar para perguntar. Tá bom, eu vou apagar e fazer aqui, então, devagar. A gente está Só resolvendo essa um partezinha sistema. só do 6C mais B. Pode falar. Só essa partezinha aqui, ó. Não precisa botar tudo. Só essa 6C mais B. Uhum. A gente está resolvendo um sistema. Ó, vai ficar 6C mais D igual a 0. Só que a gente achou C na equação 3. Então vai ficar B é igual a menos 6C. B é igual a menos 6 vezes C, que é 1. Então B ficou quanto? Menos 6. Menos 6 vezes 1 é menos 6. Entendeu? Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Pode falar. Pode falar.
É porque quando você desmuta seu microfone, eu fico me escutando. Aí eu sei que você ia falar alguma coisa. Não? Então agora a gente vai fazer a primeira equação. Então vai ficar o quê? Vai ficar... Vou isolar o A nela. Vai ficar A igual. Passo negativo, o menos 4C. Passo negativo, 3B. Então substitui agora. Menos 4 vezes C, que é 1. Menos 3 vezes B, que é menos 6. Então A vai ficar menos 12. Menos com menos aqui vai dar mais. 3 vezes 6, 18. Então A deu menos 12, não. De onde eu tirei menos 12? Menos 4 vezes 1 é menos 4. De onde eu tirei menos 12, não. Menos 4 mais 18, então, vai dar 14. É esse o valor? É isso mesmo, 14. Então A deu 14. Ah, tem aqui em cima também, né? A igual a 14. Entenderam? Eu estou só resolvendo o sistema. Como eu tenho C, eu consigo achar B. Como eu tenho B e C, eu consigo achar A. Então, certo. Agora eu vou resolver o seno e o cosseno. Então, aqui na quarta linha, eu vou colocar os termos em seno de t. Então, eu vou coletar tudo que está com seno de t aqui do lado esquerdo da equação. Então, o lado esquerdo é todo esse lado aqui, né? Então, eu vou ter 2 vezes menos d. Então, eu vou ter menos 2d. Eu tenho mais algum termo em seno? Tenho. Eu tenho 3 vezes menos e. Então, eu vou ter menos 3e. E eu vou ter d aqui. Então, mais d. Isso é igual a quanto? É igual a 3, que é o que está multiplicando o seno do outro lado. Lembra que a gente está comparando o lado esquerdo da equação com o lado direito da equação. Certo. Então, agora ficou isso daqui, né? Depois eu mexo nisso aqui. Vamos pegar os termos em cosseno. Então, vou fazer, sei lá, em roxo. Os termos em cosseno. Antes de começar, tem algum termo em cosseno do lado direito? Não tem, então vai ser igual a zero. Vamos ver o que tem em cosseno aqui. Vai ter 2 vezes menos e. Menos 2e. 3 vezes d. Então vai ter 3d. E vezes cosseno. Então vai ter mais e. Tudo que está acompanhando o cosseno. Então aqui eu vou ter um subsistema, né? Eu vou ter um sistema aqui que vai ser só essas duas equações, porque as três de cima a gente resolveu. Essa equação aqui, a quarta equação, vai ficar menos 2 mais d vai ficar menos d. Menos 3c igual a 3. E a equação de baixo vai ficar menos 2e mais e vai ficar menos e mais 3d igual a 0. Esse sistema eu consigo resolver ele por substituição fácil. Então vou gerar um novo slide aqui. Como que eu faço a substituição fácil do sistema? Eu vou isolar E aqui. E vai ficar igual a 3D. E aí com o E eu vou substituir na equação de cima. Vai ficar menos D menos 3E igual a 3. E aí, no lugar do E, eu vou colocar 3D. Então vai ficar menos D menos 3, que multiplica 3D, igual a 3. Então ficou menos D menos 9D igual a 3. Menos 10D igual a 3. D igual a menos 3 sobre 10. Então a gente achou D. Vou colocar aqui em amarelo. D deu menos 3 sobre 10. Certo? Aí agora, em roxo, a gente consegue achar o E. Eu não tenho D, agora que eu tenho D, eu vou substituir D aqui. Então, eu vou ficar com E é igual a 3 vezes
menos 3 sobre 10, que é o valor de D. Então, E vai ser menos 9 sobre 10. Então, aqui ficou E igual a menos 9 sobre 10. Então, a gente conseguiu achar A, B, C, D e E. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai colocar a solução geral. Então, vamos pegar aqui essa equação, a solução dela, y de t, a solução geral, colocar aqui, solução geral. Y maiúsculo é a soma da particular mais a da homogênea, da complementar, mais a particular. Então, a solução da complementar, que é a solução da homogênea, mais a solução da particular. Então, meu y de t é igual ao quê? O que era meu yc? Meu yc era c1 e elevado a menos t mais c2 e elevado a menos t ao quadrado. Então, eu vou copiar. Esse aqui. Deixa eu só apagar aqui. Isso é YC, certo? YC. Colocar ele em vermelho aqui, ó. Isso aqui é ele, certo? Colocar assim. E o YP vai ser o que tiver em azul aqui. O que é o YP? A gente vai voltar no primeiro slide. Meu primeiro slide, ó, o YP, ele era isso daqui. Certo? A gente tinha proposto ele igual a esse daqui. Vou colocar ele aqui em cima, para a gente lembrar. Então, eu vou colocar, só substituir as minhas variáveis lá. Quanto deu A? A deu 14. Então, coloca mais 14. Quanto que deu B? Deu de menos 6. Então, vai ficar menos 6T. Mais C. Quanto deu C? C deu 1. Então, vai ficar 1 vezes T ao quadrado, que é T ao quadrado. Mais, quanto que deu D? Menos 3 sobre 10. Então, menos 3 sobre 10, que multiplica seno de T, mais o E, que deu menos 9 sobre 10. Cosseno de T. Essa é a solução. Pequenininha. Certo? Então é aí que a gente chegou no ano. Eu sei que não é pequeno, né? Eu tô até zoando isso. Mas é sistemático. A resolução, ela pode parecer grande, né? Mas ela é sistemática. Você vai fazer isso aqui, é o mesmo procedimento. Você sabe que a solução geral é a solução da complementar mais a solução da particular. A solução da complementar, a gente tinha aprendido a fazer lá na matéria passada, até que caiu na prova. A gente calcula Bhaskara, acha outra raiz, substitui lá no caso. O caso 1, caso 2 e o caso 3. Perdão. E a solução da particular é o método dos coeficientes a determinar. A gente olha nessa tabela aqui como que é a cara, e a gente acha S. O S é o menor inteiro que evita repetições. Esses S1 e S2 aqui, o menor inteiro que evita repetições na particular com soluções homogêneas. Aqui não tinha nenhuma solução, a gente viu que S era 0. E aí agora o nosso YP é esse, a gente faz o quê? A gente deriva uma vez, derivou duas vezes para poder substituir aqui. A gente derivou uma vez, derivou duas vezes porque a gente tinha uma derivada de segunda ordem. E aí a gente substitui na equação e acha A, B, C, D e E e quantos componentes, quantas constantes forem. Ok? E aí depois coloca as duas soluções juntas. Tem mais um passo só, que é se eu tiver condições iniciais. Aqui ele não me deu y de 0, nem me deu y1. Então eu não consigo achar C1 e C2. Eu só consigo achar C1 e C2, a solução do PVI, do problema de valor inicial, se forem fornecidas as condições iniciais. Que foi o segundo exemplo que eu peguei, a segunda questão aqui que eu peguei, que foi a questão 15.
que é essa questão aqui. Y duas linhas menos 2y' mais y igual a t vezes e elevado a t mais 4. E aí ele deu as condições iniciais, y de 0 e y' de 0. Alguém tem alguma dúvida aqui até essa parte? Que aí eu vou fazer o segundo exercício. Sim, não? Ah, eu tenho que ligar o... Peraí. Consigo ver o menu, o bate-papo aqui. Tá certo? Não, ninguém falou nada, não. Então, ok. Então, vamos continuar. Então, vamos fazer a questão 15 aí. A questão 15 o procedimento é o mesmo. A gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai achar a solução da homogênea primeiro. Da complementar, né? A solução complementar. A gente vai achar y, a solução geral, ela é a solução da complementar mais a solução da particular. Então, a gente vai achar YC. Para achar YC, a gente homogêneo, a gente vai ver a homogênea associada. E aí, a gente tem que achar o polinômio característico, que é y duas linhas. E aí, o polinômio característico baseado na equação homogênea, onde tiver y duas linhas, eu coloco r quadrado, onde tiver y, eu coloco r, e onde tiver y, eu coloco u, certo? Deixa eu fixar isso daqui que fica melhor. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer Bhaskara. Então, o delta, b2 menos 4ac, certo? Então, b é o quê? É menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Né? Menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, o delta vai dar 4 menos 4. O delta deu 0. Qual caso que é esse? Esse é o caso 3. Lembram? O caso 3, a solução tinha esse formato. C0 mais C1 T vezes E elevado a RT. A gente tem que achar o R aqui. O R ele vai ser menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Não é isso que é o R? A solução aí da Bhaskara. Menos B. Quanto que vale B? B é menos 2. Então vai ficar menos 2, mais ou menos 0, sobre 2 vezes A, que é 1. Então o R deu 2 sobre 2 deu 1. Então a nossa solução da complementar vai ser C0 mais C1 T vezes E elevado a RT. Como R é 1, ficou E elevado a T. E aí eu vou multiplicar, isso aqui vai ficar C0 E elevado a T, distributiva, né? C1 T elevado a T. Ok, a gente achou a solução da complementar, a solução da homogênea. Agora, a gente vai achar a solução da particular. O YP aqui. Na solução. Nosso YP, a gente vai pegar na tabela. Como é que a gente vai pegar na tabela? A gente vai pegar na tabela baseado na parte não homogênea, o t elevado a t mais 4, e na solução da complementar. Então, vamos lá. Olhando para a parte não homogênea, a gente vai ter um polinômio vezes um exponencial. Então, a gente vai utilizar a segunda tabela aqui, ó, onde eu tenho um polinômio vezes um exponencial. Qual que é a solução proposta? É a exponencial com o mesmo fator
vezes um polinômio, vezes x elevado a s. Então, vamos repetir isso daqui lá. Então, vai ser x elevado, ou no caso t, né? Nossa variável é t. T elevado a s vezes e elevado a rt. No caso, é o mesmo e elevado a t que a gente tem aqui. Não lembro, deixa eu mostrar lá na tabela. Ó, esse R maiúsculo é o mesmo R maiúsculo que eu tenho aqui. Lembra que a gente está olhando para a parte não homogênea, para o F. Então, a gente está olhando aqui para a parte não homogênea. Vezes o polinômio. Polinômio aqui de que grau? De primeiro grau. Então, vai ser A mais BT. Mais uma constante aí, C. Certo? A gente tem uma constante 4 aqui, a gente coloca uma constante aqui também. Não precisa olhar para nada. Certo? Então, o nosso YP ele tem essa cara. Aqui a gente precisa achar agora o valor de S. S é o menor inteiro que evita repetição. A gente começa com S igual a zero. Se S for zero, esse T vai ficar T elevado a zero, vai ficar 1. E aí o YP vai ficar como? Vai ficar E elevado a T vezes A mais BT mais C. Evita repetição, qual que era o YC? O meu YC era esse daqui, ó. Copiar ele aqui para a gente ficar olhando para ele. O meu YC era esse dali. Tem repetição de termos? Tem, ó. Eu tenho uma constante vezes e elevado a t. Uma constante vezes e elevado a t. Então, S igual a zero não serve para a gente. A gente vai para o próximo. Por exemplo, S igual a 1. Eu já vou ver que também não vai servir, porque vai ficar t vezes e elevado a t. E eu tenho t vezes e elevado a t aqui. Então, também não vai servir. Eu vou para S ao quadrado. Vou colocar aqui, sei lá, verde escuro. S igual a 2. Quando S for igual a 2, o meu YP vai ficar t ao quadrado vezes e elevado a t vezes a mais bt mais c. Ou seja, vai ficar assim, ó. AT ao quadrado, a elevado a t vezes AT ao quadrado mais e elevado a t vezes bt ao cubo mais c. E aqui eu não tenho repetição, ó. Aqui eu tenho uma constante vezes t ao quadrado vezes e elevado a t. É como se eu estivesse continuando esse polinômio aqui. Aqui eu tenho uma constante vezes e elevado a t, aqui eu tenho uma constante vezes t vezes e elevado a t, e aqui como se continuasse aqui, né? A vezes t ao quadrado, uma constante vezes t ao quadrado vezes e elevado a t. Então é como se eu estivesse continuando o polinômio, por isso que ficou ao quadrado. É a continuação daquele grau daquele polinômio lá. É um análogo, né? E aí, então, a gente tem YP. YP é isso daqui. Agora que a gente tem YP, a gente pode substituir na nossa equação fornecida. Espera que travou. Aí. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar uma vez, derivar duas vezes. Por que eu vou derivar uma vez e derivar duas vezes? Porque aqui eu tenho as derivadas de segunda ordem e derivadas de primeira ordem. Certo? Vamos derivar. A derivada aqui, ela vai misturar regra da cadeia com regra do produto. Muitas vezes, na maioria das vezes. Então tem que ter cuidado. Então vamos lá. Primeiro termo aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar derivada é um produto. Produto de e elevado a t vezes a vezes t ao quadrado. Então vai ficar derivada de e elevado a t. E elevado a... Como é que é a derivada do produto? F de F, G, derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira vezes a derivada do segundo, não é isso? Vai fazer ó, a derivada do primeiro, regra da cadeia aqui vai ficar vezes 1, é essa derivada, vezes o segundo, mais o primeiro,
vezes a derivada do segundo. Quanto é a derivada de a até o quadrado? 2at. Mais, mesma coisa agora para esse segundo termo. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada de bt ao quadrado é 3bt ao quadrado. bt ao cubo, né? Cai o expoente, diminui 1 do expoente. Mais a derivada de c, que é zero. Aqui agora a gente vai ter que derivar de novo cada um dos termos. Essa derivada aqui, a segunda derivada é enorme, né? Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mais, esse aqui foi o primeiro termo. Ó, esse daqui foi o primeiro termo. Agora a gente vai fazer o segundo termo. Então, derivando o segundo termo. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada de t é 1, então fica 2a. Então, essa foi a derivada aí do segundo termo. Vou colocar embaixo agora a continuação aí. A derivada do termo em verde claro vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, isso é o verde claro. E agora para o verde escuro. Que vai ser essa parte final aqui. Então, mais a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Certo? Derivada de t ao quadrado é 2t vezes 3b, 6b vezes t. É um exercício aí de derivada, né? Essa derivar, essa expressão grande, é um exercício de derivação. Né? Pronto, a gente conseguiu nossas derivadas aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir. Para substituir, eu vou substituir sem esse e elevado a t. Porque a gente vai ter e elevado a t em todos os termos. Concorda? Eu vou ter e elevado a t em todos os termos. Então, eu vou colocar esse e elevado a t em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Para substituir, eu preciso copiar tudo aqui. Colocar aqui na direita. E aí eu vou substituir. Então, vamos lá. Aqui eu vou vou apagar essas cores aqui. Para poder substituir utilizando duas cores. Então eu vou ter y duas linhas. Y duas linhas é todo esse termo aqui. Lembra que a gente vai pegar só tudo sem ele elevado a t, que a gente vai colocar ele em evidência. Então ele vai ficar como? Ele vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui embaixo, vai ficar at ao quadrado mais 2at mais 2at mais 2a. Perceberam o que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando at ao quadrado mais 2at mais 2at mais 2a. Vou para a linha de baixo agora. Mais bt ao cubo mais 3bt mais 3bt ao quadrado mais 3bt ao quadrado mais 6bt. Pronto. Esse foi o primeiro aí, o y duas linhas. A gente pode apagar ele já. Pronto. Para ficar melhor aí. Agora a gente vai colocar o meu menos 2. Vou colocar aqui mais. Opa.
Isso tudo foi o y duas vezes, né? Vou colocar aqui mais. Agora eu vou pegar o yp, que vai ser o azul. Então, mais, no caso não é mais, é menos 2. Menos 2, ó, eu tenho menos 2 ali em cima, vezes. Agora eu vou colocar tudo sem o e elevado a t. Vai ficar at ao quadrado mais 2at mais dt ao cubo mais 3 pt ao quadrado. Pronto. Esse aí foi o meu yt. Agora eu vou colocar mais o y, que é o verde escuro aqui, certo? Esse aqui. Então vamos colocar ó, at ao quadrado mais dt ao cubo. Isso tudo que a gente colocou está multiplicando e elevado a t. E aí eu tenho o c, que não está multiplicando nada. Isso daqui vai ser igual ao que eu tenho do outro lado, que é t ao quadrado, ou t ao quadrado não, t vezes e elevado a t mais 4. Com isso aqui que a gente fez, ó, esse e elevado a t, esse mesmo e elevado a t aqui, ó. A gente vai comparar os dois lados. E aí a gente vai juntar tudo e fazer nosso sistema. Então, ó, vamos comparar aí, por comparação. Mesmo agora, a gente está fazendo isso daqui. A gente vai fazer isso daqui, ó, que a gente fez, ó. Mostrar no outro exercício que a gente fez. A gente não pegou, ó, tudo que tinha seno, colocou aqui nessa linha 4. Tudo que era constante, colocou na linha 1. Tudo que acompanhava no t, colocou na linha 2. Vai fazer a mesma coisa. Olhando os dois lados da equação. Então, eu vou ter aqui o meu sistema. E eu vou ter na primeira linha, eu vou ter termos constantes. Então, o que eu tenho de constante aqui? Só de constante eu tenho c. E só ele que está sozinho. Tudo o resto está multiplicando e elevado a t. Então, eu vou ter c igual a 4. Então, eu já achei c. c igual a 4. Certo? Ok. O próximo. Eu vou ter termos que estão multiplicando e elevado a t e que não estão multiplicando mais nada. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter e elevado a t, tudo que está nesse parênteses vermelho está multiplicando. Então, vamos lá. Eu tenho, ó. Então, esse daqui está multiplicando t quadrado. Isso aqui está multiplicando t. Eu não quero. Esse daqui está multiplicando só e elevado a t. Então, 2a. 2a. Vamos para o próximo. Só. Só tenho 2a. Então, 2a vai ser igual ao quê? Não tem nada do outro lado. Então, eu vou ter aqui que a igual a 0. Não tenho nada, não tenho nenhuma correspondência do outro lado. O próximo, eu vou ter termos que estão multiplicando t vezes e elevado a t. Então, o e elevado a t aqui já tem. Então, eu vou multiplicar, ó, pegar todos os termos que estão pegando t aqui. Ó. Esse, não é isso? Então, vamos lá colocar. Eu vou ter 2a mais 2a menos 2, aqui faltou 6, né? 6b menos 2a. Antes disso, eu já sei que a é 0. Se eu já sei que a é 0, todos os termos em a eu não vou nem colocar. Vamos fazer assim? Melhor. Porque aí vai ficar mais organizado aqui, vai ficar menor. Então eu tenho 6b. Tudo que for multiplicando a vai dar 0. Não é isso? Então, 2a aqui, ó, eu não vou precisar colocar porque está multiplicando, vai dar 0. Pronto. Então, 6b. 6b é igual a quanto? É igual a 1. 1 está multiplicando t vezes e elevado a t do lado direito aqui. Então, aqui eu achei b. b é o quê? Passando o 6 multiplicando, b é igual a 1/6.
E aí a última linha, vou colocar roxo aqui, vai ser os termos se bem que eu nem preciso, eu já achei A, B e C. Eu nem preciso continuar. Eu já achei A, B e C. Então eu não preciso nem ir para frente aqui para pegar os termos enquadrados, os termos ao cubo. Já achei A, B e C. Certo? Então aqui achei A, B e C, acabou. Eu vou agora colocar na minha equação, na primeira equação, não foi isso? Ó? A gente vai substituir na equação original. A solução geral vai ser a solução da partícula A mais a solução da homogênea. A solução da homogênea ficou como? Ficou isso daqui, ó, C0 e elevado a t mais C1 t elevado a t. Então ficou C0 e elevado a t mais C1 t elevado a t. Mais, isso aqui é o vermelho. A solução da particular. A solução da particular vai ficar como? Ó. Vamos lá. A solução da particular que a gente propôs foi essa daqui. Essa verde aqui embaixo, ó. Vou copiar aqui para ficar melhor para mim. Então é isso daqui, ó. Eu vou apagar aqui. Certo? Então aqui eu vou substituir agora A, B e C. C0 elevado a t. Quanto que deu o A? O A deu 0. Então esse termo aqui foi para 0. O B deu quanto? O B deu 1/6. Vai ficar 1/6 vezes t ao cubo elevado a t. E o C deu 4. Certo? Esse é a nossa solução geral. O exercício acabou aqui? Não. Por que o exercício não acabou aqui? Ele dá as condições iniciais. Ele dá isso daqui, ó. Com essas condições iniciais, a gente consegue achar... Opa, perdão. A gente consegue achar C0 e C1. Ok? Então, a gente vai substituir essas condições iniciais e achar C0 e C1. Para isso, a gente precisa do Y', que aqui a gente tem Y' de 0. Então, a gente vai derivar aqui. Mais uma derivada. Então, vamos lá. Vai ficar C0 elevado a t mais derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mesma coisa aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mais 0 aí, né? Derivada de 4 é 0. Agora a gente vai substituir. A gente vai substituir, ó. Pode substituir direto aqui. y0 igual a 1. Y de 0. Y quando t vale 0 é igual a 1. Quando t for 0, esse termo vai zerar. Esse termo vai zerar. Porque eles estão multiplicando por t. Então, eu vou ficar com C0 vezes e elevado a t vai para 1. É mais 4 é igual a 1. Então, C0 é menos 3. A gente achou C0. Vamos fazer a mesma coisa agora no termo aqui de baixo. Vou ter y' de 0 igual a 1. Então, onde eu tiver t igual a 0, eu vou cortar. Aqui vou estar multiplicando por t, vai para 0. Aqui está multiplicando por t, vai para 0. Aqui está multiplicando por t, vai para 0. Aqui, onde estiver e elevado a t, vai para 1. Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, vai ficar C0 vezes 1 mais C1 igual a 1. Substituindo aqui, né? E aí ficou... Substituindo C0 aqui... C0 é menos 3, vai ficar menos 3 mais C1 igual a 1. C1 é igual a 4. Isso mesmo.
Agora a gente chegou na solução do PVI. A gente vai ter a solução do PVI. Solução do PVI é o quê? É a minha YT aqui que eu tenho. Só que no lugar de C0 e C1 eu vou substituir o que eu achei. Então eu vou substituir aí. C0 deu menos 3, então vai ficar menos 3 elevado a t. C1 deu 4, então vai ficar 4t elevado a t mais 1/6 de t ao cubo elevado a t mais 4. Então essa é a solução do meu problema de valor inicial. Certo? É grande, né? Esses exercícios aqui eles são bem grandes. Você tem que ter bastante atenção para não errar. Né? Tem muitas derivadas, tem muitas regras da cadeia, tem muitas etapas, né? Mas é isso. Ok? Eu vou parar de gravar aqui, porque aí eu vou postar essa aula. Então, vamos fazer tudo de novo.